A gente volta agora para conversar com o Raul Gonçalves, ele que é economista da SASC. A gente vai falar um pouquinho sobre o impacto positivo que o restaurante popular traz para o município e para os munícipes, além de segurança alimentar e alguns outros assuntos. Ele já me adiantou aqui que vai deixar algumas dicas para você que está em casa, acaba ficando com o salário comprometido. Raul vai deixar aqui umas dicas também. Ele, como economista, está aí por dentro de todos os detalhes. Raul, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Queria começar conversando contigo em relação ao restaurante popular. A gente sabe que esse equipamento tem um impacto super positivo no município e agora com essa parceria com o SESC. O que isso representa para a gente? Bom dia, Jordana. Bom dia a todos, né? Queria dizer que é muito importante, queria agradecer o convite, né, dizer que é muito importante a gente estar discutindo sobre política de segurança alimentar, sobre essa questão do preço dos alimentos, né, e das parcerias que o município vem fazendo em relação a essa área. Eu sempre costumo dizer que a gente pode considerar a política de segurança alimentar aqui no município em dois pontos, antes do governo Roberto Pessoa e depois do governo Roberto Pessoa. A gente considera, a gente fazer um flashback aqui do trabalho que o Roberto Pessoa vem fazendo aqui no município, né, no primeiro mandato dele. A partir de 2008, ele começou a desenvolver, a implantar os equipamentos de segurança alimentar. Então, ele implantou o restaurante popular aqui no município, implantou as cozinhas comunitárias, implantou o banco de alimentos. O Firmo, no segundo mandato dele, ele ampliou, né, tanto o número de refeições como também o número de equipamentos. A gente conseguiu ampliar cozinhas também no mandato do Firmo. E agora, né, com o retorno do Roberto Pessoa, ele está melhorando a qualidade da oferta da alimentação, né, com essa parceria com o SESC, e também investindo em pessoas, né, desenvolvendo a política como um todo, né, de segurança alimentar. A gente considera que a política não é só os equipamentos, né? Então, o Roberto, ele também tem essa visão de desenvolver um plano de segurança alimentar. O município de Maracanã tem esse plano, desenvolver as conferências de segurança alimentar para estar ouvindo a população em relação à demanda, né, dessa importante política aqui no município, e também a parceria, né, que o município tem em relação a outras entidades, governo do estado, governo federal. Então, a gente vai estar dando aí uma discutida em relação a isso. E sobre a parceria do SESC, né, foi uma parceria também a partir dessa visão do prefeito, né, em relação à potencialização da política, e a gente só teve a ganhar. Né? A gente agora, no último dia 12, teve a reinauguração do restaurante popular, né, e a partir dessa parceria a gente conseguiu aí, né, melhorar a qualidade da alimentação. A gente vai conseguir também ampliar ainda mais a oferta desses alimentos para os nossos munícipes, né, e desenvolver ações que possam melhorar a política de segurança alimentar. Entendi. Essa parceria, ela aumentou. Como é que ela vai funcionar? Como é que ela está funcionando na prática? O que o SESC vem para acrescentar, para agregar? Pronto, assim, a parceria, o SESC passou a produzir, né, as refeições para o município. Então, a gente vai contar aí com a oferta de alimento, né, com a qualidade SESC. Então, a gente ampliou a oferta, né, a gente agora agregou uma série de possibilidades ao cardápio, agregou um suco, uma sobremesa, ampliou o tempo de atendimento no restaurante popular, que agora a gente está atendendo de 11 a 2 da tarde. Ah, bacana. Né? E também fez uma modificação. Né? Até o período de pandemia, a gente teve que adaptar a questão do selfie para o atendimento em quentinha. Né? Isso provavelmente ali mais ou menos no 20 de março de 2020, a gente teve que fazer uma adaptação e mudar o atendimento do selfie para quentinha, por conta das restrições sanitárias e da situação da pandemia mesmo, né? Então, com esse retorno do SESC e essa parceria, a gente retoma o atendimento do selfie no restaurante popular e garante aí, né, um atendimento de qualidade maior ainda para esses usuários. Lembrando que o restaurante popular atende individualmente a família, né? Então, a gente tem aí e busca direcionar realmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. Pronto, né? Era um gancho que eu queria pegar com você. Muita gente acaba não tendo essa dificuldade em saber se isso é
um serviço mesmo ofertado pela prefeitura, se é gratuito, quem é que pode buscar esse serviço. Então, explica para a gente como é que funciona na prática, quem recebe essa alimentação. Vamos lá, né? Assim, o restaurante popular, né, assim como as cozinhas comunitárias também, é uma política direcionada para o público mais vulnerável do município. Depois tu explica para a gente quais são as diferenças dos dois, da cozinha comunitária para o restaurante popular. Também. Tá bom? Vamos lá. Em relação ao público, né? Como é que funciona? A gente tenta direcionar esse alimento para pessoas mais vulneráveis, né? As pessoas que realmente estão no cadastro único do governo federal, pessoas em situação de rua, né? São públicos que a gente, pessoa com deficiência, idosos, são pessoas que a gente busca atender nesses equipamentos públicos, né? Como é que você consegue fazer o atendimento? Você procura um atendimento de CRAS, né? Passa pelo atendimento técnico e o CRAS encaminha você para esses equipamentos, né? Então, a gente foi até o município até premiado em 2014, justamente com essa articulação entre política de segurança alimentar e de assistência social, né? Porque a partir do momento que o CRAS identifica que o usuário está numa situação de insegurança alimentar, encaminha esse usuário para o restaurante popular ou para as cozinhas comunitárias, e a gente, como assistência social, busca priorizar esse usuário em oficinas, palestras. A gente tenta desenvolver esse usuário para que ele possa estar saindo dessa situação de insegurança alimentar. Então, a gente também busca ter esse olhar diferenciado para esses usuários que acessam toda a rede de segurança alimentar. Falando um pouquinho da diferença, né, entre restaurante e cozinha. O restaurante popular, ele atende um indivíduo, né? Então, você entra no restaurante, tem a sua carteira individual, né? O atendimento é selfie, né? E nas cozinhas, e funciona no centro de Maracanaú. Já as cozinhas, elas vêm com uma possibilidade de atender as famílias e estão em extremidades do município, né? Hoje a gente tem cozinha no Luzardo Viana, Mucunã, a gente tem cozinha no Alto Alegre, Acaracuzinho, Timbó e Pajuçara. A gente tem 6 cozinhas comunitárias hoje. Mas funcionam dessa mesma forma. Precisa fazer uma inscrição prévia e aí você recebe também uma carteirinha e pode usufruir do equipamento, é isso? Isso. Passa, como eu falei, passa pelo processo de atendimento no CRAS. Você procura o CRAS. A partir de uma avaliação técnica, você é encaminhada para o equipamento mais próximo. Pode ser um restaurante, pode ser uma cozinha comunitária. E também, nesse atendimento, se identifica a questão da isenção, porque você pode acessar como isento, no caso, isento da taxa, ou pode pagar R$1. A gente considera aí, pelo percentual de isenções nas cozinhas comunitárias, a gente atende a maior parte como isento. Então, realmente, as pessoas que estão nas cozinhas, né, são pessoas realmente em situação de vulnerabilidade. Passam por esse atendimento e são encaminhadas a partir daí. Eu entendi. Raul, você fazendo essa breve explicação, eu lembrei que antes a gente viu um restaurante popular basicamente em quase todos os bairros, seja aqui de Maracanã. Na verdade, aqui em Maracanã eu lembro bastante do que a gente já tem. Mas em Fortaleza eu lembro que tinham muitos restaurantes populares e isso meio que acabou. O que você como especialista, o que você designa que aconteceu aqui em Maracanã? Porque aqui sempre foi contínuo, nunca parou, nunca acabou. Então, o que você acha que diferencia assim, entre esses municípios que aderiram e depois pararam e o município de Maracanã que aderiu e ficou permanente? Tudo é direcionado para a política, né? Como eu falei, não é só o funcionamento do equipamento público de segurança alimentar, né? O investimento na política dá esse resultado que Maracanã tem, né? Se você for considerar no período de pandemia, o município de Maracanã foi um dos poucos do Ceará que conseguiu manter os equipamentos funcionando, né? Se você considerar aí, vários não tiveram condições de sustentar, de manter os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias. Então, Maracanã foi destaque, inclusive ampliando a oferta de refeições durante o período de pandemia. A gente teve que adaptar, realmente, por conta da situação, e também a gente ampliou a oferta de refeições. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, a gente atendia no restaurante popular em torno de 400, 500 pessoas por dia. Hoje, a gente está chegando a quase 1.000, né, por conta realmente da vulnerabilidade das pessoas, né, que foi impactada por conta da pandemia. Então, assim, você ter uma política de segurança alimentar estruturada faz todo o diferencial.
né? Como eu falei, você ter um plano direcionado para os 4 anos de política de segurança alimentar, você ter uma estrutura com pessoas concursadas, né? Então a gente tem também essa estrutura. Você ter um investimento e o olhar diferenciado do gestor. Uhum. No caso, a gente sabe que o Roberto ele tem esse olhar diferenciado, né, em relação à política. Então, isso tudo fez com que o município, né, conseguisse manter e até ampliar a política nesse período. Tu acha que essa ampliação ela se torna um fator preocupante em relação a isso ou não? Assim, é só uma questão de adaptação, de recolocação, ou as pessoas realmente estão de uma forma mais sensível e mais vulneráveis? Eu costumo dizer que as políticas públicas elas são inversamente proporcionais à situação do país. Uhum. Quando o país está numa situação de melhoria econômica, eu tenho uma diminuição no meu atendimento. Mas quando o país está numa situação de crise financeira, né, a gente tem o desemprego aumentando, eu aumento a demanda. Né? Então, acho que tem uma relação direta, sim. Né? Eu acho que a gente, numa situação, quando o país está numa situação de tá conseguindo ter emprego, está gerando renda, a gente acaba tendo uma diminuição na nossa demanda. É muito flexível. E nesse período de pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Muita gente realmente teve que recorrer a doações, né, para se manter durante a pandemia. Então, isso teve um impacto significativo nos nossos atendimentos também. Né? Então, a gente teve aumento não só no restaurante popular, mas em todas as cozinhas comunitárias. Esse a questão do benefício. Ele é um benefício que fica aberto, por exemplo, hoje eu não recebo, mas se eu tivesse dentro do perfil, eu poderia ter acesso a esse benefício do restaurante popular? Sim, você procura o atendimento, né? Você... Não é uma coisa que é por etapa, por exemplo, abre no começo do ano e fechou as inscrições, não tem mais. É bem flexível, porque às vezes é muito da situação do indivíduo naquele momento. Às vezes sai entra o outro, né? Sempre tem esse fluxo, né? Entendi. A gente não tem um usuário que fica ali por anos e anos acessando. Né? Geralmente é a situação da família naquele momento. Né? A gente até tem alguns exemplos, mas a gente tenta focar, né, em algumas ações de inclusão produtiva, por exemplo. Por isso que a gente tenta objetivar nessas pessoas possibilidades na assistência. Né? A gente tem um setor, que é o setor de inclusão produtiva, que a gente busca buscando gerar possibilidades de geração de renda. Entendi. Por exemplo, a gente pega uma família dessa e encaminha para uma possibilidade de aprendizagem, faz um curso de capacitação e ele começa, a partir desse curso, gerar renda para a família. Então, bacana. A gente tenta desenvolver um trabalho com essas famílias para que ela possa estar migrando, né, da situação que ela se encontra no momento. É um trabalho em conjunto, né, Raul? Com certeza. A gente tem essa parceria com educação, saúde, trabalho. Né? Então, a assistência ela é uma política bem articuladora. Às vezes você vai no restaurante querendo matar a sua fome, mas aí você arranja emprego, assim, né, entre aspas, mas já arranja emprego, já sai com uma estrutura, uma perspectiva melhor, né? Com certeza. O restaurante popular, assim, né, no conceito do restaurante popular, ele não é só um local de oferta de refeição. Né? A gente também tem uma série de trabalhos que é desenvolvido lá também. A gente pode fazer capacitações no restaurante popular, a gente traz as diversas políticas para estar informando aos usuários, né, política de educação, saúde, meio ambiente, né, a gente tem aí um banco de, às vezes, quando tem oportunidades de emprego, leva para lá também. E no período de pandemia, né, eu estou destacando porque foi realmente a política de segurança alimentar foi para a linha de frente, assim como a saúde. Né? A gente não parou nem um dia, né? Porque a fome ela tem pressa. Exatamente. A gente não teve como parar, não teve como trabalhar em home office. A gente foi para a linha de frente e o restaurante popular, né, o público que foi atendido, a gente conseguiu, em muitas situações, foi a gente que ofertou a primeira máscara, o primeiro álcool em gel, as informações sobre vacinação, eles tiveram no restaurante popular. Então, a gente teve um papel aí de redução, né, no número de mortes, né, na situação de melhoria, né, do município de Maracanã em relação à pandemia. Bacana. Raul, e como em relação ao atendimento? A gente falou aqui sobre
a quantidade de pessoas, enfim. Mas esse público, ele só é atendido durante o almoço ou existe uma outra refeição que eles possam fazer nesses locais? Não, no momento a gente atende o almoço, né, tanto no restaurante como nas cozinhas comunitárias, e de segunda a sexta. Né, a gente faz esse atendimento de segunda a sexta e o atendimento é somente o almoço. Né, mudando os formatos, né, no caso o restaurante, o atendimento direto ao indivíduo, e na cozinha a família. Então, uma pessoa leva a quentinha, por exemplo, sou eu, minha esposa e meu filho. Então, eu levo 3 quentinhas, né, de acordo com o número de pessoas na família, isso nas cozinhas comunitárias. Entendi. A gente falou muito de segurança alimentar e acaba falando indiretamente de insegurança alimentar. Explica para a gente, Raul, o que é esse assunto, o que é esse tema e qual o impacto que isso gera para a população, seja de Maracanaú ou de uma forma geral. Pronto, né? Falando um pouquinho sobre essa questão da insegurança alimentar, dos alimentos, a gente percebe que as pessoas que a gente está atendendo hoje, né, restaurante popular e cozinhas comunitárias, realmente são as pessoas mais vulneráveis, né? Pessoas aí que têm renda abaixo do salário mínimo, né, renda de R$100 per capita, R$200 per capita. Então, assim, são pessoas realmente que não têm condições de estar mantendo a sua refeição, né? Estão realmente em uma situação de insegurança alimentar. Mas quando a gente avança um pouquinho em relação à classe social, por exemplo, né, famílias com classe D e E, que a gente considera aí de renda de R$1.000 a R$3.000 por família, a gente percebe também que essas pessoas também estão sendo impactadas com a questão da insegurança alimentar, né, do direcionamento da renda para a alimentação. Né? A gente tem até uma pesquisa do Instituto Locomotiva, né, que fala um pouco sobre isso, né, que famílias que estão nessa situação, nesse perfil de renda, né, de 1 salário até 3, elas direcionam praticamente 50% da sua renda para a alimentação. Isso é um dado preocupante, né, porque você acaba direcionando uma renda, uma parte considerável da sua renda para a alimentação, mas você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água, luz, você tem que ter uma medicação que surge, né? Então é algo muito preocupante, né? Esse mesmo estudo ele reforça também a questão do percentual, faz uma relação entre o percentual do salário mínimo e da cesta básica, né? Antes da pandemia, com 40% do salário mínimo eu conseguia comprar uma cesta básica. Pós-pandemia, esse percentual já chega a 60%. Né, com 60% do salário mínimo, eu adquiro uma cesta básica. Né, isso tem um impacto direto na situação das famílias. Né, é algo muito preocupante. Né, ele reforça ainda nesse estudo, né, o Instituto Locomotiva, de que famílias, né, nesse percentual, né, nessa classe, famílias de classe E e D, a cada 10, 8 estão endividadas. Então, é preocupante, é algo que precisa ser direcionado, ser discutido, ser pensado, possibilidades para a gente estar reduzindo essa situação. E acredito que isso gera um impacto não só no bolso, né, Raul? Também gera um impacto físico, um impacto psicológico, né? Acaba que é um todo, não é só uma parte, né? Com certeza, né? A gente fala muito dessa questão financeira, mas aí para um pai de família que tem aí 2, 3 filhos para criar com um salário mínimo, né, a inflação dos alimentos aumentando, né, isso aí é totalmente psicologicamente abala a família como um todo. Você como economista, percebe essa diferença? Por exemplo, um pai que antes colocava 4 quilos de carne, hoje teve que reduzir. Aí entra também a questão dos alimentos embutidos, porque apesar de que não é mais tão barato, porque antigamente um embutido era significativo o valor, mas hoje não é tão barato assim, que você vai no supermercado e encontra uma linguiça a 12, 14 reais. Isso era impensável até um tempo atrás. Mas como é que veio esse impacto na questão da saúde mesmo da população? As estratégias acontecem realmente, né? Você acaba, numa situação dessa de aumento significativo dos preços,
as famílias buscam estratégias. Vai migrando aí, né? Sai da carne, vai para um alimento embutido, né? E isso tem impacto significativo na saúde dessas pessoas. Né? A gente, quem acompanha, né, os preços em mercantil, tá fazendo, você percebe que praticamente, né, tem impacto aí no café, né, esses alimentos, açúcar, né, o arroz, ele tem impacto. Quem acompanhou, especialmente você fazendo um paralelo antes da pandemia e pós-pandemia, você percebe aí esse direcionamento, né, em relação aos preços. E queria até destacar aqui alguns pontos, né, que podem gerar inflação, porque a gente está nessa discussão de inflação, o que é que isso tem impacto nos preços dos alimentos, mas por que gerou, o que é que pode gerar? Explica primeiro o que é a tal da inflação, para as pessoas entenderem. A inflação é um aumento significativo, né, um aumento generalizado dos preços, né, dos preços dos alimentos ou preços de qualquer outro insumo na economia. Né? Então, o que é que gera a inflação? A gente pode ter vários motivos para gerar inflação no país. Pode ser um aumento de oferta, no caso eu tenho uma oferta de serviço, uma oferta de alimentos, reduzo essa oferta, né? Então quando eu reduzo a oferta, o preço aumenta, né? Para quem está comprando, porque eu tenho uma quantidade menor de itens para serem vendidos. Tem a oferta de demanda, quando a gente tem uma demanda, por exemplo, a gente tem um exemplo do álcool em gel, né? Que a gente, no começo da pandemia, o álcool 70 era o único que funcionava. Então, assim, faltou álcool em gel, o preço aumentou. É uma lei básica da economia. Né? Então, essa pode ser uma inflação de demanda, pode ser uma inflação de oferta. Tem também o impacto do cambial, né? A possibilidade aí do dólar estar se valorizando em relação ao real. Muitos produtos, né, da economia brasileira são vinculados ao dólar. Então, esse também tem um impacto significativo na inflação, quando a gente tem uma desvalorização do real perante ao dólar. E assim... até a mudança climática interfere em relação a valores, né? São N fatores. A guerra na Ucrânia tem impacto, a pandemia como um todo, que são situações que acontecem e que não existe controle. Né? A gente não tem como controlar uma pandemia. Né? Então, por isso, existem alguns mecanismos de controle. Né? Essa questão do aumento da taxa de juros. É uma possibilidade, você aumenta a taxa de juros para tentar regular a economia, mas ao mesmo tempo trava a economia do país, porque o crédito fica mais caro, né? As empresas acabam não comprando, não conseguem se financiar e demitem pessoas, acabam fechando, então você tem que ter um controle entre taxa de juros e inflação. Né? A gente está numa perspectiva agora de possibilidade de redução da taxa de juros. A inflação deu uma reduzida, né? Porque a gente está considerando aqui o período de pandemia para cá, mas nos últimos meses a inflação vem reduzindo, vem se mantendo estável e provavelmente o direcionamento do Banco Central é reduzir a taxa de juros. Né? E a partir daí a gente pode ter aí no futuro aí nos próximos meses a gente vai conseguir respirar? É o que a gente espera, né? Vai sobrar pelo menos R$1? Pois é. Ter melhorias. Porque por enquanto tá sobrando não. Pois é. Tá apertando realmente, né? E, como eu falei, essa questão do aumento dos preços gera endividamento. Porque aí você está numa situação que você compromete, né, uma boa parte da sua renda com a alimentação e tem todos os outros gastos que você precisa manter, isso vai gerar um endividamento. Né? Você acaba... Raul, existe uma estratégia assim, que as pessoas podem seguir? Por exemplo, o que eu pensei agora, em relação a essa questão da agricultura sustentável, você acha que ajuda, tem um impacto significativo? Como é que as pessoas poderiam, por exemplo, plantar ali o seu próprio tomatinho, um cheiro verde? Acredito que até nisso já ajuda, né? Existem essas estratégias que as pessoas podem seguir para tentar mitigar essa questão da inflação, essa questão do consumo estar pela hora da morte, como a gente fala? São possibilidades também, né? A gente tem alguns programas também de segurança alimentar, né, voltados para a agricultura familiar, né, que tem parceria com a Secretaria de Agricultura também, né, possibilidade de estar desenvolvendo com os nossos usuários esse direcionamento de plantar, né, projeto de hortas comunitárias, né, onde pode ser também uma possibilidade. É uma possibilidade boa de você estar, às vezes,
consegue plantar em casa alguma coisa e já reduz o que você tem que comprar no supermercado. A gente tem alguma horta comunitária no município? Hoje a gente está em fase de implantação. A gente está agora com essa parceria, com essa articulação com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura Familiar, e está buscando agora, está implantando inicialmente em órgãos públicos, no caso a gente está tentando implantar nos CRAS, tem também uma linha nas escolas também, mas a ideia é que a gente possa estar levando também para a casa das pessoas. Fazer uma capacitação onde ela possa ter uma noção básica de plantio e possa também estar plantando, estar fazendo tendo como estratégia também de redução do aumento da inflação. É uma possibilidade de você plantar e conseguir fazer recompor aí a sua perda, E até ajudar os vizinhos também ali, Vender também, dependendo do que você pode ter uma possibilidade de renda extra, Você planta alguma coisa, consome uma parte e vende uma outra, Também é uma possibilidade de geração de renda também para essas pessoas. Raul, você prometeu aqui no início que daria algumas dicas. Deixe suas dicas do que a gente pode fazer para conseguir reduzir ou pelo menos ajustar aí essa questão da realidade salarial hoje e tentar vencer um dia por vez. Vamos lá, Sim. Então, até para dar esse direcionamento, eu acho que é importante destacar que vai depender muito do indivíduo. Eu acho que mesmo a realidade é muito pessoal. Depende, vai depender muito. Por exemplo, quem está numa situação de vulnerabilidade alta, que é essas pessoas que a gente atende no restaurante popular, é muito mais complexo seguir. Então, a gente tenta aí... essas pessoas realmente precisam de uma ação que possa gerar uma renda, encaminhar para um curso de capacitação, encaminhar para um emprego formal. Elas precisam ter uma possibilidade de geração de renda. Mas as pessoas ali que têm classe C, D e E, a gente pode pensar aqui em algumas possibilidades em relação a evitar o endividamento. Cada um pega para si o que for de interesse. Viu que está dentro da sua realidade, você pega para si, anota no caderninho e segue a risca. Vamos lá, Primeira coisa, é você ter um planejamento familiar, um orçamentário. É você entender o que é que você tem de receita e o que é que você tem de despesa. O que é a receita? O que você recebe do seu salário, alguma renda extra que pode entrar, uma doação de família. E o que é a despesa? É o que você gasta de consumo em relação à alimentação, gás, água, aluguel. Você precisa colocar isso num papel, não precisa ser numa planilha de Excel, não. Você colocar num papel, de um lado as suas despesas e de um lado as suas receitas. Até para você entender o que é que está consumindo a sua renda. Será que eu estou realmente gastando 60%, como a pesquisa trouxe, em relação à alimentação ou não? Será que tem alguns gastos aqui que eu posso estar evitando, estar cortando nesse momento? Ou não, eu estou realmente no limite das minhas despesas e preciso de alguma renda extra, alguma possibilidade de renda extra? Então, também a primeira coisa que você tem que visualizar é isso, é enxergar dentro do seu orçamento essa questão das receitas e das despesas. É você visualizar, porque se você não conseguir visualizar isso, você não vai sair do canto. A primeira situação é essa. Segunda, eu anotei aqui a questão do discutir isso com a família, que às vezes fica muito para o pai ou para a mãe, mas o filho não tem esse discernimento também, o filho adolescente. Então, assim, é você discutir a situação financeira com toda a família. É algo que a gente sempre bate, que a educação financeira pode ser discutida em escolas, Você ter essa visão, desde criança mesmo, você ter essa discussão. Só que no Brasil a gente não tem essa visão, essa visibilidade em relação à educação financeira. E isso é muito complicado. E aí você acaba que essa criança um dia vai ser um adulto. O adolescente também nunca discutiu isso. Aí quando você vira um adulto e fica endividado. Então, assim, aí você discute isso com a família. Olha, a gente está numa situação complexa, a gente vai segurar um pouquinho os gastos, mas a ideia é que no futuro a gente consiga aí uma situação melhor e possa estar direcionando os gastos de forma mais eficiente. Outro ponto é a questão de você comprar por impulso.
é a que a gente chama os 3 P's. Quando você vai comprar alguma coisa, você se perguntar, eu preciso realmente desse item? Eu posso pagar? É uma prioridade? Porque às vezes existe uma prioridade dentro da sua necessidade que você acaba não comprando por conta da compra por impulso. Né? Você vai no shopping e as propagandas sempre direcionando, né? Você acaba comprando por impulso. Então, assim, vai estar precisando de alguma coisa? Senta lá, né? Verifica direitinho, faz uma pesquisa de preços, né? Analisa direitinho se realmente é uma prioridade, se você tem condições de pagar. Não adianta você comprar uma coisa e ficar uma dívida, né? Se endividar por conta dessa compra. Então, é você ter essa noção também e sempre fazer esses P's. Posso, preciso e é prioridade. Né? É importante também você ter esse direcionamento. Mais a questão do consumo consciente. Não sei se acontece com você, mas às vezes você compra, faz um mercantil e deixa lá itens no seu armário que acabam vencendo e você não utiliza. Né? Então, você também, na compra, você faz uma listinha, realmente comprar o que você precisa, o que vai ser utilizado. Então, ter esse direcionamento também, né? Especialmente quando você for fazer uma análise, né, em relação a preço, um supermercado A, né, tá vendendo um pouco mais barato, vou comprar nele, né? Realmente ter essa visão e organizar. É você ter uma organização quando você vai fazer essas compras. Né? Porque isso aí tem alguns estudos direcionando que tem impacto significativo aí, entre 10% a 15% em relação dependendo do preço, pode até chegar a mais. Né? Então, a gente ter essa visão. E, por fim, né? Por fim não, mas eu acho que a gente já vai direcionando aqui a questão do crédito. Né? Você ter um cuidado com o crédito, é você saber que o cartão de crédito ele não é uma extensão da sua renda. Você tem um salário de R$1.000 e tem um limite de cartão de crédito de 1.000. Né? Então, é ter esse cuidado de que não é uma complementação da sua renda. Né? Muita gente acha que enquanto eu tiver limite no cartão, né, eu vou fazer as compras. Não é. O seu limite é a sua renda, não é o cartão de crédito. Né? Então, assim, e quando você compra no cartão de crédito, você realmente tem que ter uma noção de que o que você está comprando, você vai ter condições de pagar. Né? E, para finalizar, né, a questão de você seguiu essas dicas, né, você conseguiu aí se organizar, você tem um controle dos seus gastos, das suas receitas, das suas despesas, é você ter a possibilidade de fazer uma reserva de emergência. Né? O que é essa reserva de emergência, Raul? É você ter um dinheirinho ali, né, geralmente, né, se direciona de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais. Né? Mas aí, Raul, mas como é que eu vou fazer isso? Você vai separando 5% da sua renda, vai para a reserva de emergência, né? Até você conseguir formar a sua reserva de emergência. Para quê? Numa situação uma situação grave na família, uma doença, você não vai recorrer a um empréstimo, você não vai recorrer a um financiamento, porque você vai se autoemprestar. Você vai utilizar essa reserva de emergência para estar se utilizando e evitando aí um financiamento, né, um endividamento maior. E você com reserva de emergência, a possibilidade também de você estar investindo. Né? Aí organizar um recurso para investir em renda fixa, em renda variável. É um por vez, né? Quando você faz sua reserva, aí você vai começar a pensar em investir. As pessoas acham que é algo distante, mas quando você começa a fazer, uma hora, se você começar hoje, daqui a 2 anos você vai agradecer por ter começado hoje. Quando você não começa, não tem como, né? Daqui a 2 anos você vai olhar, poxa, eu poderia ter começado lá atrás e hoje já teria alguma coisa significativa. Por mais que seja pouquinho, né, Raul? É sempre o arrependimento de quem não começou a investir ou começou a guardar sua reserva de emergência, porque isso dá uma liberdade para você, de você imaginar que numa situação de doença em família, numa situação mais grave, você não ter aonde recorrer, você ter que fazer um empréstimo e se endividar por conta disso. Né? Então, assim, o que a gente direciona, já que você está com uma renda comprometida, separar um pouquinho, né, 5% do que você tem para estar indo para a sua reserva, complementando sua reserva. E mais para frente é algo que é a longo prazo.
Não é algo assim que você vai resolver de imediato. Né? O brasileiro ele tem muito o imediatismo, essa né? visão de que eu não sei o que, é que vai acontecer comigo amanhã. Mas se não acontecer, você vai estar vivo, você vai estar tendo essa necessidade de recurso. Né? Então, é importante que você possa estar se organizando financeiramente. Né? Tem esse impacto, é um impacto positivo para a vida da família. Imagino. Raul, tem mais algum recado que você queira deixar aí para os maracanauenses, para o pessoal que está em casa? Não, é só reforçar, né? Eu queria agradecer, né, a presença, ao convite, né, dizer que a política de segurança alimentar aqui no município de Maracanaú, né, é destaque nacional, né, foi premiado em 2014, né, e agora, com essa parceria com o SESC, né, a tendência é potencializar ainda mais a política de segurança alimentar, né, e dizer, né, que a prefeitura tem esse cuidado realmente com a parcela mais vulnerável do município, né, e que ações diversas estão sendo feitas, né, para melhorar essa situação, né, que é impactada pela inflação, né, que é impactada pelo nível de endividamento, pelo aumento do endividamento que acontece, né, e que a preocupação do gestor, né, do prefeito Roberto Pessoa é intensa e a gente percebe aí o trabalho desenvolvido. Né? Então, só agradecer e deixar aqui as dicas, né, para que você possa seguir e mudar de vida, melhorar a sua situação financeira. Raul, muito obrigada pela sua participação. Espero ter a oportunidade de a gente conversar mais vezes sobre outros assuntos em um outro momento, um novo momento. Obrigada, Okay, viu? Eu que agradeço. E o programa Fique Sabendo volta daqui a pouquinho.